Olá, boa tarde, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos. Estamos aqui hoje ao lado do padre Júlio Lancelotti, uma personalidade importante na luta em defesa dos direitos humanos, né? Ele é coordenador, né, padre da Pastoral do Povo de Rua. A gente vai falar sobre um tema, infelizmente, que tem causado bastante preocupação em muita gente, mas precisa, além da preocupação, criar ações, né? E o padre Júlio Lancelotti certamente vai poder nos encaminhar aqui, orientar e falar um pouco das dificuldades que se tem com os moradores, povo de rua, que enfrentam uma temperatura aqui em São Paulo, por exemplo, de 6, 7 graus, que foi no final de semana, e nós tivemos 3 mortes registradas aqui também, e que é um número já triste, porque morrer pelo frio é uma situação muito, muito difícil, né? Se você está doente, você enfrenta uma dificuldade, está no hospital, enfim, mas morrer de frio é realmente uma situação que nos deixa fragilizados e a gente precisa agir, né? Precisa ajudar e contribuir. Muito obrigada, padre, por nos atender, nosso convite. Sim. Queria que o senhor falasse primeiro um pouco sobre qual é o número da população de rua hoje no Brasil. A população de rua no Brasil aumenta assustadoramente. Se você olhar a situação, por exemplo, do Rio de Janeiro, de Florianópolis, a própria situação de São Paulo, hoje a própria prefeitura trabalha com uma estimativa de mais de 20 mil pessoas, de 20 mil a 25 mil. Isso acontece hoje em todas as grandes cidades do mundo. Nova York tem 60 mil pessoas na rua, Los Angeles tem 40 mil. São Paulo teve um aumento muito grande. Então, um ponto primeiro, o IBGE não faz o censo da população de rua, porque o censo é por domicílio. Já o censo que vai ser feito já está bastante comprometido para a população em geral, porque inclusive, por exemplo, não vai constar do censo esse ano a questão migratória. Então já é um dado dramático que esse novo governo federal está, inclusive, atingindo essa questão do censo. Então, hoje, qualquer pessoa levantou os olhos e vai olhar nas cidades, o aumento da população de rua é muito grande. E de uma população jovem, de uma população que poderia estar trabalhando. O trabalho não explica tudo, porque nós temos mais de 13 milhões de desempregados, não temos 13 milhões na rua. Então, além do desemprego, tem a questão da moradia, a questão da saúde mental, do relacionamento com o grupo familiar. Então, são vários aspectos. Tem muita gente andando pelo Brasil em procura de trabalho, em procura de emprego. Então, isso é uma movimentação que faz com que as pessoas, às vezes, venham com algum recurso, acaba tudo, vai para a rua. O senhor trabalha com isso, atua nessa questão há muitos anos, né? A figura do senhor já é um nome que a gente associa à atuação junto à população de rua. Como é que o senhor nota a mudança, né, desse perfil dessas pessoas, além dos imigrantes que o senhor apontou? Então, o perfil da população de rua tem algumas alterações, algumas mudanças significativas e outras características que permanecem. Permanece que a maior parte são homens. Agora, a maior parte estão sendo jovens. Eles têm escolaridade, eles têm um grupo familiar de referência, eles têm uma origem determinada. Por exemplo, aqui em São Paulo, a maioria não é do Nordeste, é do Sudeste. Porque muitas vezes a gente acha que a maioria do povo da rua é do Nordeste. Não, não é. É do Sudeste. Isso até que nós entrássemos nessa crise que nós entramos, que aí aumenta também o número de pessoas do Nordeste. Então não é aquela pessoa famosa, o louquinho da rua, o mendigo da rua. São pessoas que, inclusive, eles têm dificuldade de se reconhecerem como pessoas que estão numa situação de rua. Eles querem ver isso momentaneamente. Mas qual é o agravamento? No perfil de agora, a maioria são pessoas que têm menos de 1 ano, 2 anos na rua. O número que está há 5, 10 anos na rua diminui e aumenta o número daqueles que estão menos tempo. Menos de 1 ano, 2 anos. Então, são dados alarmantes. E um dado que já numa das pesquisas aqui em São Paulo apareceu,
de que a população de rua aumenta na cidade de São Paulo na mesma proporção do crescimento demográfico da cidade. Embora seja um crescimento demográfico não tão alto, mas é alarmante que a população de rua cresça na mesma velocidade. Correto. Essa situação da população de rua em São Paulo, particularmente, né, que é onde a gente está, a gente acompanha já há alguns anos uma certa mudanças de governo e que se altera também o tratamento que se dá a essas populações em todo o Brasil, mas particularmente aqui em São Paulo. Como é que o senhor avalia, primeiro, essa forma de lidar com a população de rua, né? O caminho a gente tem acertado ou cada vez mais tem batido mais cabeça? Olha, eu digo que os centros de acolhida, que hoje são chamados assim, que são os antigos albergues, aqui em São Paulo, a única coisa nova que eles têm é a tomada para o carregador de celular. Porque, de resto, é a mesma estrutura desde 1940, desde quando surgiu o primeiro albergue em São Paulo, que era ali na Rua Asdrúbal do Nascimento. É sempre a mesma coisa. É uma política de tutela, não é uma política que gere autonomia. Aqui em São Paulo, a prefeitura passou a se ocupar com a população de rua a partir da municipalização, que começou no governo da Luíza Erundina. Talvez a melhor prefeita para a população de rua tenha sido a Luíza Erundina. Por quê, padre? Porque ela sabia tratar, lidar com a população de rua, foi ela que iniciou a municipalização do atendimento com a população de rua e teve sempre um olhar de empatia, nunca olhou a população de rua como inimigo, pois marcou a presença da prefeita Marta Suplicy quando ela foi a que regulamentou uma lei municipal como seu primeiro ato. Claro que essas últimas administrações mais conservadoras e mais à direita, às vezes a gente tem a impressão que eles têm um desdém muito grande. É incrível quando você diz dessas mortes que aconteceram em São Paulo, o governo sempre repete a mesma coisa. Não, quem disse que eles morreram de frio? Ninguém disse isso. Eles morreram com a temperatura de 5 graus, eles estavam deitados na calçada, sem nenhuma proteção. E eu perguntei outro dia para o pessoal da prefeitura, ele morreu de tédio. É claro que a baixa temperatura causa um problema no organismo da pessoa, que até a patologia de base que ela tenha se agudiza e leva ao óbito. Exato. O senhor falou uma palavra que eu acho que sintetiza um pouco, né? Tratar essas populações como inimigas. Como né? inimigos. Essa é uma visão que a nossa sociedade ainda tem sobre a população de rua, sobre o usuário de drogas, enfim. A gente ainda trata essas pessoas como inimigas. Né? Sim. O mercado imobiliário é o que manda em São Paulo. Verdade. É aquilo que o Papa Francisco coloca tanto. Nós somos dirigidos pelo capital, pelos interesses financeiros. O mercado imobiliário tem um interesse muito forte na cidade e pressiona muito fortemente. Então, uma coisa até que eu queria dizer, porque acho que só aqui na TV 247 que eu vou poder dizer isso e que não vai ser cortado. O frio atinge a todos. Você sente frio, eu sinto frio, ele sente frio, todo mundo sente frio. Mas quem morre de frio é o pobre. É o pobre que morre de frio. A gente não ouve em nenhum lugar dizer, o morador da cobertura, do condomínio morreu de frio. Ninguém morre de frio se está dentro de casa, se está agasalhado, alimentado, protegido. Quem morre de frio é quem está na calçada. O frio é bem democrático, porque todos sentem. Mas é muito autoritário, porque mata os moradores de rua. Então, nesse sentido, a gente tem que ter muita clareza. Há ondas de solidariedade nesse momento, muitas pessoas se mobilizam porque todos sentem o frio. Mas ele mata o pobre, ele mata aquele que é, como chama o Papa Francisco, o descartado, o abandonado. E isso por todas as instâncias. E eu não quero aqui defender a igreja. Muitas igrejas, muitas paróquias também são segregadoras e não querem a população de rua por perto. E outros grupos, muitos, estão pelas ruas levando atenção, afeto, carinho, alimento, agasalho.
Os espíritas são imbatíveis na presença na rua. Acho que é o grupo mais presente, os grupos espíritas. Há muitos grupos católicos, muitos grupos evangélicos, e outro grupo imbatível são os que se consideram ateus ou sem nenhuma religião, que, por uma questão de humanização e de humanidade, estão presentes. Mas nós precisamos, além disso, respostas do chamado, entre aspas, que eu não gosto dessas palavras, mas do poder público. Porque essa palavra é complicada, né? Mas tudo que é poder é complicado. E do poder público, no sentido de que, por exemplo, São Paulo, a prefeitura diz que tem 19 mil vagas para dormir à noite. E você olha para a cidade e você vai ver quantos mil pela cidade. Então, muita gente não vai, porque não tem lugar, porque os lugares são distantes, são inadequados, são insalubres, porque são lugares desumanizados também, ou muito burocratizados. Então, hoje você chama 156, ele vai levar 4, 5, 6 horas se vier. Nem sempre vem. Então nós vivemos uma situação onde o descartado é tratado com desprezo. Você falou do poder público, né? A Prefeitura aqui de São Paulo diz que gasta cerca de R$ 1.500 por morador de rua para fazer esse atendimento nessas vagas. Esse atendimento consegue, esses R$ 1.500, consegue chegar nessa ponta? O senhor já deu sinais que não, mas só para reforçar. Não chega. Eu vou te dizer por quê. Os 1.500 não é só da parte da assistência social, entra a questão da saúde, da segurança urbana, são vários fatores que entram. Ele fica na burocracia. A maior parte, eu sempre digo, dos R$ 1.500, a maior parte fica na burocracia. Para o morador de rua chega a salsicha. Porque eles estão cansados de comer salsicha. Porque é barato, fácil de cozinhar, joga ali. Exatamente. Então, para eles o que chega é a salsicha. Entendo. Mas fica na burocracia. Fica na folha de pagamento, nos aluguéis. Alguns prédios se paga 30 mil, 35 mil reais de aluguel. Nossa. Se gasta depois da manutenção com água, luz, e material de limpeza e de higiene. Sabe que às vezes chega para o morador de rua, a toalha de banho é um TNT. Que não enxuga nada. Né? Que não enxuga nada. Imagine no frio. Exato. Uma mulher, por exemplo, que precisa enxugar a cabeça. É uma toalha pequenina. Sabe o que quer dizer TNT? Tecido não tecido. Isso que é o TNT. E que é dado numa medida pequena. E sabe o que as pessoas dizem quando dão TNT para eles tomarem banho? Vocês que escolheram, nós fizemos uma assembleia aqui, todo mundo votou no TNT. Sabe como é feita a assembleia? Olha, essa toalha de pano, ela está toda contaminada, tem sarna, tem muquirana, tem não sei o que, não sei quanto. Essa aqui você usa e joga fora. Qual que você prefere? Que não pega sarna. Pois é, mas isso é uma indução. Exato. Por que a toalha de pano não é desinfetada, lavada com adequação? Ou dê a eles a opção. Então, a população de rua é tratada muito de cima para baixo. Não se ouve. Eu busco diariamente, até quando você diz de trabalho, eu sempre digo, eu não trabalho com a população de rua, eu convivo com a população de rua. E na convivência, a gente ouve, partilha, descobre com eles, aprende e ensina. Eles falam para mim de manhã, hoje na paróquia de manhã deviam ter mais de 200. A gente faz uma partilha de alimentação, uma partilha com as roupas, e tinha muitos, eles dizem, faz fila. Eu falei, eu não vou fazer fila, vocês não são criancinhas, aqui não é uma escola. Aqui nós temos que ser irmãos. Quem já comeu, tem que dar licença para o que não comeu. Falei, nós vamos repetir entre nós o que os poderosos fazem conosco. Que é aquilo que algumas pessoas ficam escandalizadas quando um padre fala, mas como diz a Simone de Beauvoir, os poderosos não teriam tanto poder se não tivessem cúmplices no meio dos que são oprimidos. Né? Então, a gente tem que... dessa convivência, ir descobrindo com eles a solidariedade, a partilha, a fraternidade, a colaboração, a autonomia. Eles estão cansados de viver uma vida tutelada.
Eles não podem escolher o que comem, a cama que dormem, não podem escolher nenhum horário, tudo é programado na vida deles. E aí depois vem aquela célebre resposta fascistoide. Mas não é melhor tudo isso do que ficar na rua? Uhum. A liberdade não se compra e não se vende. Cada um tem a sua escolha, né? O senhor falou de fascistoide. Nós vivemos num ambiente de ódio, né? Eu diria. Um ambiente que as pessoas foram ali ao longo de um período sendo colocando para fora mais esse sentimento que talvez existisse, mas era um pouco contido ali por uma série de outras questões. Mas hoje nós vivemos nesse ambiente. Como a população de rua e o senhor acompanha, convive, né, como o senhor disse, como é que o senhor tem percebido esse tipo de comportamento? O ódio é muito grande, porque ele muitas vezes desperta uma compaixão em determinados momentos. A população de rua, se ninguém está vendo, mesmo que ele esteja morrendo embaixo de um viaduto, ela é invisível, ninguém vê. Mas se ela está na porta do meu condomínio, na porta do prédio, na porta da igreja, na porta não sei de onde, aí ela é visível. Ela é visível quando convém. Então, eu tenho recebido até pelas redes sociais muitas ameaças, inclusive de morte, por causa do ódio e da intolerância com a população de rua. É muito forte. Mas, ao mesmo tempo, ontem, por exemplo, quando eu voltei para a igreja depois de uma celebração numa capela perto, apareceu um jovem que disse: eu moro aqui na rua, em algum daqueles prédios, e disse: tem um morador de rua ali estranho, ele está muito agitado, mas ele está numa situação muito ruim, eu vi dizer que aqui ajuda, ele pode vir aqui? Falei: pode, claro. Ele disse: vou chamar. Chamou, aí ele chegou, é um irmão de rua que eu até conheço, alto, de cabelos compridos, loiro, amarrado, e ele estava com os pés enrolados em trapos de cobertor. Ele enrolou os dois pés. Uhum. E essa pessoa se comoveu muito com isso. Aí quando ele chegou e entrou lá, ele falou para mim: oi, padre. Aí esse jovem disse: o senhor é o padre? Eu falei: sim. Eu falei: o que você está precisando, filho? Eu queria uma calça, um sapato, tal. Eu tinha ganhado naquela hora alguns tênis e calça. E essa pessoa ficou muito... Ele não aguentou ficar, ele ficou muito emocionado e foi embora. Agora, essa emoção, ela tem que se transformar em decisões. Nós não podemos apoiar estruturas desumanas. Se eu tenho compaixão, se eu tenho empatia com o sofrimento humano, com o sofrimento do morador de rua, eu não posso ter opções autoritárias, não posso ter opções de grupos fascistoides e que impõem. Eu tenho que acreditar numa proposta humanizadora, numa proposta de vida, de autonomia, numa proposta que não seja como, por exemplo, o que fazem com os refugiados. Aquele caso na Itália, daquela capitã que teve que enfrentar a guarda costeira. Aqui a gente tem que enfrentar a GCM, aqui a gente tem que enfrentar a PM, aqui a gente tem que enfrentar a segurança particular de muitos lugares. Então, o poder que arma forças autoritárias de segurança para humilhar, para desprezar, para massacrar, tirar a comida de quem está na rua, tirar a coberta, tirar o documento, tirar o remédio. Aí sempre as autoridades: mas isso é um caso pontual. E aí você tem que dizer até o número do sapato de quem tirou. Mas não é verdade, não é pontual. Isso é estrutural, isso é sistemático, é permanente, é contínuo. Principalmente aqui no estado de São Paulo, né? Que é uma cidade grande, que parece muito acolhedora, mas é muito fria na hora de tratar as pessoas. Você vê uma coisa que chama muita atenção. O próprio pessoal da mídia me ligou agora e disse: mas a prefeitura e o governo do estado disseram que esses que morreram de frio, que foi oferecido para eles acolhimento, eles que não quiseram. Isso, então, o defunto que é o culpado. Uhum. Mas o defunto não pode mais se defender. Então, é aquela questão: você ofereceu o quê? A resposta que eu tinha. Mas eu não sou obrigado a aceitar a resposta que você tem.
o poder público, o chamado poder público, tem que ter respostas adequadas às situações de uma população que é heterogênea. Então, não há lugar para casais. Se tiver lugar para casais, é só casais hétero. Os casais homoafetivos não têm lugar. As trans que estão na rua acabam não tendo lugar, ou quando tem é muito pequeno, muito reduzido o número. Ou longe, né? Ou pessoas que estão embriagadas ou que ingeriram álcool não podem entrar se não têm documentos. Esses são os que morrem na rua. Quem morre na rua tem uma característica: está sozinho, está num grupo pequeno, está desprotegido. E essa síndrome da hipotermia, ela atinge a pessoa que ingeriu álcool, porque o álcool é muito volátil e a pessoa metaboliza o álcool e congela, porque acaba o aquecimento. Então, e essas pessoas que são rejeitadas. Numa dessas madrugadas, eu estava na porta de um grande centro de acolhida aqui de São Paulo, e um que eu conheço, que eu nem o reconheci direito na hora, porque ele estava alcoolizado, estava muito tenso, muito nervoso, porque não podia entrar, e ele não deixavam que ele entrasse, porque ele estava alcoolizado. No fim, nós estávamos num grupo até numeroso, e a pessoa de lá de dentro veio. Eu disse para ele: meu irmão, este aqui vai morrer essa madrugada. Ele está desprotegido, embriagado, ele morre. Depois que morre, a culpa é dele. Agora, quem aguenta ficar na rua? Encontrei um com pneumonia. Aquele rapaz ficou na minha mente martelando. Encontramos um outro, o Cícero, todo molhado de urina, ensopado, as cobertas, as roupas. Nós tivemos que recolher o Cícero. Eu falei para ele: Cícero, nós vamos levar você. E ele olhou para mim e falou: eu vou, padre. Porque você precisa ter vínculo com as pessoas. Não tratá-las como objeto, como coisa. Eles têm que ser tratados. E eu sempre digo, nessa convivência com os irmãos de rua, eu aprendi uma senha. Diz que senha a gente não conta para ninguém, né? Tem um monte de senha. Mas essa eu conto. A minha senha para conviver com eles é o olhar. Você tem que saber olhar para eles. Hoje muito todo atrapalhado, sujo, todo. Até pus a foto dele no meu Insta, no Facebook. Ele chegou perto de mim e falou: padre, hoje é o meu aniversário. Falei: então, peraí, pegamos um bolinho, ainda cortei um pedaço de uma velhinha, cantamos parabéns para ele, e o bolo foi dividido, e ele queria muito um agasalho, tudo mais. Quer dizer, ou você convive com essas pessoas e ouve o que elas estão falando, lê os olhos dela. Porque imagine um morador de rua chega para você bem deteriorado, sujo, desajeitado, e fala: hoje é meu aniversário. O que as pessoas vão falar? E eu com isso? Dane-se. Ou ele nem vai falar nada disso. Sai andando. Então, nós precisamos renovar nossa maneira de ser. Sermos realmente humanos. E humanos com quem está sendo desumanizado pela vida, pela estrutura de vida, pela forma de viver. Eu acho muito interessante. Eles riem muito disso e brincam entre eles, porque de manhã... hoje tinha muita gente, e tem às vezes momentos agitados, tem alguma briga, alguma coisa, e eu falo para eles: filhinhos, e aí eles brincam e falam, no próprio grupo eles falam: filhinhos do padre, senta aí. Quer dizer, eles precisam sentir que são respeitados, que são estimados. Eles se espantam muito quando você fixa o olhar neles, que ninguém quer olhar para eles. Você agasalha com a blusa, com o meio, sapato, o que for, mas você precisa também agasalhar com o teu olhar. Aquela pessoa tem que sentir que ela existe, que ela não é um pedaço de pau, um pedaço de madeira, que ela não é um pacote. Sabe que uma ocasião uma estudante falou para mim: padre, eu vou, estudante acho que de psicologia ou de serviço social, eu vou passar uma noite num albergue.
Eu falei, ixi, você com esse aparelho nos dentes, vai ser difícil de você conseguir. No dia que ela apresentou o trabalho, ela me convidou, ela disse, o padre disse que eu não ia conseguir entrar no albergue, mas eu consegui. E para não ir sozinha, eu fui com a minha mãe. Aí a minha mãe contou para a vizinha gostou tanto, fomos as 3. Nos vestimos de pessoas que estão na rua, sei lá, e fomos. Eu falei, não viram o teu aparelho? Ele falou, pois é, eu cheguei lá e para não aparecer o aparelho. Disse, mas a pessoa fez a minha ficha e não olhou para mim. Ela não me viu. São cada vez mais invisíveis, né? Cada vez as pessoas que estão lidando com no dia a dia, que deveriam estar convivendo e não trabalhando, não olham para eles. E é o olhar que faz você entrar na vida das pessoas. Importante. Importante que a gente está falando, eu estou o tempo inteiro aqui olhando para o padre, porque a gente não consegue não olhar para ele, né? Justamente deve ser por esse convívio, esse exercício de sempre olhar você tem que captar o né? olhar da pessoa. Exato. Essa situação que nós vivemos hoje, padre, como a gente estava falando aqui, vivemos um período onde a religião, política, tudo se mistura um pouco, né, em alguns patamares. Essa mistura, ao seu ver, ela sempre existiu ou agora parece que é uma mistura ruim porque alguns se apoderam de certos termos para falar de religião? Porque as pessoas ficam assim, não vamos falar, antigamente falar de religião, futebol e política não podia, né? Eu acho que isso era uma bela desculpa, sempre houve essa interferência. Eu outro dia li num livro, essa frase ficou gravada para mim, de que o Império Romano se tornou cristão e os cristãos se tornaram imperiais. Uhum. O Império ficou cristão e os cristãos imperiais. Então, nós estamos vivendo hoje um momento do fundamentalismo, estamos vivendo a utilização da religião para fins políticos, isso nós estamos vendo, a marcha para Jesus, esses movimentos fundamentalistas, que estão também na Igreja Católica, esses movimentos que são chamados de carismáticos e outros, que são extremamente alienados e são contrários completamente à proposta do Evangelho. Uhum. Jesus não veio fazer nenhum movimento religioso individualista e intimista, mas o cristianismo está baseado fortemente no capítulo 25 de São Mateus, que diz, eu estava nu e você me vestiu, eu estava com fome e você me deu de comer, eu estava preso e você me visitou, eu era uma pessoa de rua e você me acolheu. Só que parece que muita gente rasga essa parte do Evangelho, e eu digo sempre lá na comunidade, como Jesus não muda você, você muda Jesus, que é mais fácil, e faz um Jesus à la carte, um Jesus que só fala o que te interessa. Esse Jesus é um Jesus que está levando ao individualismo, à prosperidade, é um Jesus para eu arranjar emprego, é um Jesus para eu ganhar mais, é um Jesus porque eu sou... Para eu ir para o céu, né? Para eu ir para o céu, é um Jesus que não se importa com o irmão. Tem muitos que estão pelas ruas, e eu acho que aí lembra uma frase de Dom Helder, muito desses grupos que também estão nas ruas. Quando eu dou um prato de comida para o pobre, todo mundo diz, você é um santo. Mas quando eu pergunto por que o pobre não tem comida, vão dizer, você é um comunista. Essa é uma frase célebre de Dom Helder Câmara. Que você tem que partilhar com o irmão de rua, mas você tem que buscar as causas e combater, e ter claro o horizonte, que é aquela história que diz, a pessoa rolou a montanha, caiu no rio, eu fui lá e salvei. Aí começou a cair muita gente, eu fui lá toda vez no rio pegar. Mas uma hora eu subi lá na montanha para ver quem é que está jogando, para parar de jogar. Nós sabemos que esse modelo neoliberal, esse capitalismo neoliberal, ele é produtor da miséria. E quanto mais o Brasil entra nesse caminho do global, isso é global no mundo, desse neoliberalismo, e isso o Papa Francisco diz com toda clareza na Evangelii Gaudium. Esse sistema que é o criminoso, esse sistema é que produz esse descarte. Nós temos que, nesse momento, resistir, insistir, persistir.
na solidariedade com os fracos, com os pobres e com os pequenos, numa luta de transformação na história. Eu estou velho, não vou ver essa mudança, mas vou fazer parte da luta que faz a mudança. Quando o senhor falou essa frase, resistir, né, persistir e insistir. Só não falei ocupar, mas também... Mas me veio à cabeça o senhor é uma pessoa que ao longo da sua trajetória fez isso, né, padre? Resistiu, persistiu e insistiu, né? E o que dizia São Paulo ontem na carta aos Gálatas, que nós lemos nas comunidades católicas? Carregamos no nosso corpo as marcas do Cristo crucificado. Quem faz opção pelos pobres vai ser tratado como os pobres, com desprezo. Vai ser tratado e vai ser punido por isso. Mas essa é uma decisão de vida. E a gente tem que resistir realmente. Nós estamos num momento da história do Brasil que o que sobrou para nós é resistir. Nós não podemos, diante do massacre que nós estamos vivendo, desanimar, porque nós temos que ser fiéis às nossas escolhas, às nossas opções, à história da qual nós fazemos parte. Quando eu estou muito cansado, eu lembro do Bartolomeu de las Casas, eu lembro do Zumbi, eu lembro do Dom Oscar Romero, que eu invoco diariamente. Todas essas figuras que foram figuras de resistência histórica, como a Margarida Alves, como a Irmã Dorothy. Nós vamos, agora em outubro, celebrar a canonização da Irmã Dulce dos Pobres. Todo mundo quer fazer da Irmã Dulce uma pelega, e ela não é pelega não, ela é uma lutadora. Ela lutou. Ela ocupava as casas que estavam vazias para colocar os doentes e os pobres na Ilha dos Ratos, que depois foi submersa. E a Irmã Dulce teve que enfrentar a polícia e levou um safanão da polícia também, quando pôs todo mundo para fora. E o hospital que hoje existe em Salvador, que é o Santo Antônio da Irmã Dulce, ele começou no galinheiro do convento, porque foi o único lugar que o próprio convento tinha para aceitar que a Irmã Dulce pudesse pôr os pobres, os moradores de rua. Eu fico muito comovido, eu pedi para fazer um banner, e Irmã Dulce dos Pobres. E os moradores de rua, quando chegam lá e veem a figura da Irmã Dulce, falam, a senhora Dona Dulce. E principalmente os baianos, todos reconhecem na Irmã Dulce a força de resistência de estar junto dos mais pobres. A Irmã Dulce foi exclaustrada, foi posta fora da congregação, porque ninguém aguentava a Irmã Dulce na sua persistência. Até tem um fato da história dela muito interessante, quando o presidente Dutra foi a Salvador e a Irmã Dulce ficou sabendo, ela foi com o pessoal dela, o povo, e interrompeu a estrada, vê o que a Irmã Dulce fazia. E aí a guarda presidencial, irmã, a comitiva do presidente, ela disse, eu quero falar com o presidente. E ela não saía dali. Aí o presidente veio falar com ela, ela disse, o senhor veio aqui ver obras ou ver gente? Porque obras é fácil do senhor ver gente aqui comigo. E o presidente Dutra a recebeu e depois até foi um dos benfeitores da Irmã Dulce. Mas ela enfrentava, ela foi pedir ajuda para o Figueiredo, que era um ditador, né? Foi pedir apoio para suas atividades, ele disse, irmã, só se eu roubar para conseguir o que a senhora quer. Como se ele não roubasse, né? Aí ela disse, bom, só se eu fizer um assalto. Ela disse, se o senhor fizer assalto, me convida que eu vou junto. Então, a resistência não é ganhar. A resistência é não desistir. Porque muita gente pensa que a resistência é ganhar. Não é. A gente sabe que a nossa luta muitas vezes não vai ter vitória, mas tem que ter insistência. A gente está falando de esperança, desesperança. As palavras do padre ajudam a gente a não pestanejar, né, nesse momento tão difícil. Às vezes a gente acha que os caminhos são difíceis e que não vai chegar e que é melhor o outro fazer e deixar que eu siga aqui o meu caminho. Ele dá um exemplo de que não é por aí. Padre, quem quer ajudar, como pode fazer? Qual é o caminho? É ir lá, pegar, juntar roupa e distribuir na rua? Ou melhor levar num posto, levar na paróquia? Então, Qual é acho o que caminho? duas coisas. Uma ou três. Eu queria falar três coisas. Primeira, uma coisa que todo mundo pode fazer.
Não falem mal do povo da rua. Não xingue os moradores de rua. Não os trate com desprezo. Olhe Isso nos todo olhos, mundo né? pode fazer. Se você vê um morador de rua, pergunte para ele o nome dele. Dê a mão para ele. Eles gostam muito de dar a mão, de cumprimentar, de sentir que alguém tocou neles. Então, isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Segunda coisa, se agora nessas noites e madrugadas frias, leve, quando você estiver andando, uma bebida quente, uma garrafinha com bebida quente. Principalmente se você vê alguém sozinho, isolado, não está em nenhum grupo, dê uma bebida quente, aqueça as extremidades. Todo mundo pode carregar uma luva, uma meia, para ajudar a aquecer essas pessoas. E que isso seja um sinal de compromisso para lutar. Não vote nunca em inimigos do povo da rua. Não vote em quem tira cobertor do povo da rua, de quem os trata como se eles fossem umas coisas. É uma luta histórica que vai demorar. E quem quiser participar dessa nossa luta, pode colaborar conosco com alimentos de rápida Consumação, né? consumação. Como a gente usa muito leite descartável, biscoitos, bolachas. Eles pedem todo dia para mim. Pô, tem uma bolachinha aí? Doce. Eles gostam muito de sardinha. Eles falam peixinho em lata. Tem peixinho em lata? Roupas masculinas. Onde pode ser deixado? Na Catedral da Sé, na Praça da Sé. No ponto central. É só ir lá na importante. catedral, na secretaria e dizer: isso aqui é para pastoral de rua, o Padre Júlio pediu. Na Casa de Oração do Povo da Rua, que é na rua de Djalma Dutra, número 3, na Luz. Djalma Dutra, número Dutra 3. 3, na Luz. Ou na paróquia onde eu estou, que é a paróquia São Miguel Arcanjo, na rua Taquari, 1100, na Moca. Então, a catedral tem sido um ponto que recolhe e logo eles nos avisam para ir buscar. Agora, que esses gestos não sejam episódicos, isolados, mas sejam: eu não vou maltratar um morador de rua, eu vou defendê-lo. Se vocês virem a GCM batendo, maltratando, tirando as coisas, reaja. Tire o celular e filme. Mostre que a gente não aceita. Não é possível a covardia bater numa pessoa desprotegida. E cobre do seu vereador, cobre da prefeitura, não aceite respostas fáceis. Eu vi esses dias o próprio governador falando da Praça da Sé, dizendo: não, tem lugar para todos, eles não vão porque eles não querem. Se eles não querem isto, você tem que oferecer o outro. O que? Nós já sabemos. Lugares grandes não resolvem. Lugares iguais, todos iguais, a população de rua é diferente. A justiça é tratar os diferentes de maneira diferente. A quem tem menos, mais. E a quem tem muito, pouco. Padre, eu vou cutucar um pouquinho nessa história. As pessoas falam assim: mas não tem que dar o peixe, tem que ensinar a pescar. É só me dar o endereço do rio, que nós vamos pescar, que o rio não estiver poluído como o morto, como o Rio Doce. Tietê aqui. O que eles me pedem todo dia: padre, o senhor tem um emprego para me indicar? Quem tiver emprego para indicar para os moradores de rua, pode me procurar, que candidatos não faltam. Tem marceneiro, eletricista, encanador, pedreiro, tem de todas as... até dublador. Tem todo... Se alguém quiser oferecer uma vaga para os irmãos de rua, pode nos deixar a indicação desses endereços, que nós temos pessoas para todas as possibilidades e opções. Porque essa história de não dar o peixe e ensinar a pescar, a gente tem que saber onde é que está esse rio para ir pescar. Porque essa aí é uma boa desculpa que se perpetuou na história no momento que nós não temos mais rios. As pessoas querem trabalhar. Aonde é que está o emprego? E a fome chega mais rápido do que o emprego. Claro, é aquilo que dizia o Betinho: quem tem fome tem pressa. De manhã, quando eu passo a bandeja com os biscoitos, com as bolachas, eu falo sempre para eles: pega 3, para que
vá passando todos, depois volta a passar. Aí um falou assim para mim, mas é o Pai, o Filho, o Espírito Santo e o Amém. Eu falei, não, o Amém não conta, então não vai ter o 4, é no 3. Mas todos eles, você sabe que eles lavam os banheiros, eles lavam toda a volta da igreja para mim, arrumam tudo, deixam tudo organizado e todos querem ajudar. Todos querem. E todos estão atrás de um lugar para trabalhar. Muitos querem. Você vê como aumentou o número de pessoas com carroças pela rua, que são altamente explorados, que são catadores, que dormem embaixo da carroça. Então, eu acredito que não vamos fazer julgamentos moralistas. A gente tem que saber que são seres humanos que têm, como todos nós, alegrias e tristezas, que têm, como todos nós, esperança. Todos eles dizem para mim, Padre, eu queria ter tanto lugar para poder dormir. Um lugar, eu pago o aluguel, eu queria ter um lugar, mas eu preciso de um trabalho. É isso. Belas palavras, Padre. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Tem muitas perguntas aqui e saudações, sempre muito se tiver pra um cima. xingo aí, você pode me Não falar. tem aqui um ou outro aqui que vem perdido, mas muito pouca gente perante aos comentários, sempre parabenizando a tua atuação, sua conduta, né? É tão difícil a gente, nos dias de hoje, olhar para as pessoas nos olhos, né? Como o senhor está fazendo aqui comigo, e isso não ser constrangedor, não ser um olhar pernicioso, né? Um olhar de punição ao outro, né? É esse momento que nós estamos vivendo, e é bom ouvir de um padre, né? Que às vezes a gente também, não é da minha religião, não preciso ouvir, e o senhor consegue falar a todos os corações, a todas as religiões, porque Deus, Jesus, é um só, né? Um sentimento é um só. Então é isso que vale. Queria agradecer a participação do padre Júlio Lancelotti. Fica o recado aqui da ajuda e da participação, e principalmente do que o padre falou, né? Seja humano. E a conduta humana ajuda a mudar as coisas, né? E a gente precisa disso. Nós estamos com a programação já apertadinha, fiquem aí conosco. Tem mais entrevista. Obrigada, tchau, tchau. Por que eu leio Brasil 247? Primeiro, porque eu quero qualidade na informação. Em segundo lugar, eu preciso do outro lado da notícia. Terceiro, porque eu preciso de uma imprensa que também pense no Brasil, que pense no seu povo. Uma imprensa que não queira tirar e ajudar no processo de retirada de direitos da população. Porque eu quero uma imprensa com democracia. Porque eu quero uma imprensa que informa e não deforma. Por isso que eu leio Brasil 247. Eu quero uma informação segura e de qualidade. E eu recomendo isso para ti.